Momento flashback. Teve um jogo que a gente foi jogar contra a Argentina em 1995, onde o Brasil fazia 19 anos que o Brasil não ganhava da Argentina lá. Amaral, posso só te cortar? A gente já puxa o quadro que um dos nossos momentos flashback é sua assistência contra a Argentina. Então toca a vinheta aí. Agora a gente finge que tá tocando, que na edição ela vai. Começando o nosso momento flashback com o Amaralzinho, que estava contando do jogo de 95 contra a Argentina. Eu vou colocar a narração do Galvão, que nem fala que você aparece no lance, aí depois você conta a assistência magistral que você deu. O dia de acabar com esse tabu de 19 anos. O Brasil não conheceu uma vitória em cima da Argentina aqui em Buenos Aires. Pode começar agora, Donizete! Gol! É do Brasil! Brasil! Foi um momento magnífico, né? Como a gente estava falando de seleção brasileira, para mim chegar nesse assunto, que em 95 a gente foi fazer esse amistoso contra a seleção da Argentina, fazia 19 anos que o Brasil não ganhava lá. A gente chegou em Buenos Aires para a gente treinar, nem trave não tinha no campo, porque teve um show lá e não deu tempo do pessoal colocar trave. A gente treinou sem trave. Bebeto e Romário foram convocados, depois foram cortados porque eles estavam machucados. O que aconteceu? Zagallo, a seleção brasileira, ele tem que levar os melhores. Como ele perdeu 2 atacantes que estavam entrosados, o que ele fez? Eu vou buscar o Donizete e o Túlio Maravilha, que estão voando no Botafogo. Aí ele olhou para o Palmeiras, o que ele fez? Levou Amaral, Flávio Conceição, Roberto Carlos e Rivaldo. E Cafu. Então, eram 5 jogadores, entendeu? E aí, completou com Aldair, com André Cruz, Carlos Germano, Juninho Paulista, Donizete e Túlio. Para você ver como que antigamente era entrosamento da seleção brasileira. Entendeu? Só que todos nós estávamos jogando no clube. Eu cito um exemplo hoje. O Brasil tem o Paris Saint-Germain como base, como Neymar, Thiago Silva, Marquinhos. 3 jogadores que estão jogando num bom nível. Depois tem o Firmino, que vem jogando bem. Tem o Gabriel Jesus, às vezes joga, às vezes não joga. Mas é merecido. Tem o Arthur também, que não joga, às vezes, no Barcelona. Tem o Casemiro, que vem mantendo um bom rendimento no Real Madrid. E tem lateral direito, que é o Fabinho. Ele reveza com o Daniel Alves, só que o Daniel Alves joga de meio e desce para jogar na lateral. Ou ele joga na lateral no São Paulo para chegar à seleção brasileira, ou ele joga no meio de campo na seleção brasileira, porque é muito difícil você jogar numa posição e depois você ir para outra. Aí você não tá desmerecendo aquele que dá posição. Se hoje um jogador que na posição que merece ser convocado no lateral direito seria o Rafinha, que está fazendo um bom campeonato no Flamengo. Então, acho que o Tite, seleção brasileira não se faz teste. Seleção brasileira se dá oportunidade. E a oportunidade tem que ser dada para aqueles jogadores que realmente estão bem. Agora, se você convocar o Bruno Henrique, que está voando, e for colocar ele em 5 minutos, você não vai ver ele como uma seleção brasileira. Está entendendo? Então, acho que o Tite hoje tem totalmente o meu apoio, mas acho que ele peca nesse aspecto, que tem que convocar os melhores no momento. É isso que eu penso. Tô com você, Amaral. Vamos ser sinceros. Precisa acabar essa panela do Tite de levar os caras que nem estão jogando da China, de levar esses caras que nem estão sendo titulares no seu time e começar a levar os caras que estão fazendo um bom trabalho e que estão voando no momento atual da convocação. Parece que o Tite sempre perde o time da convocação.
Depois que o cara tá bem, ele vai convocar depois. Porque eu também, quando eu comecei a jogar futebol, quando eu fui embora para o país, fui embora para outro país, quando eu fui para o banco, eu não fui mais nenhuma vez convocado. Nenhuma vez mais convocado. Por exemplo, quando eu estava no Vasco em 2000, quando o Luxemburgo era o treinador, e eu tinha certeza que eu tinha condição de ir para a seleção brasileira porque eu estava voando. E ele não. Ele convocou outros jogadores. Por exemplo, quando eu jogava no Brasil, em 95, 96, 97, no meio de campo da seleção brasileira, só tinha 3 vagas. Que seria eu, Flávio Conceição e Zé Elias. Era uma disputa. E depois que a gente parou de ir para a seleção brasileira, aí surgiu o Crebson, surgiu o Gilberto Silva, surgiu o Zé Roberto, porque na época que eu jogava, o Zé Roberto era o terceiro reserva, porque era Roberto Carlos, André, Luiz, depois vinha o Zé Roberto, que o Zé Roberto era lateral esquerdo. Depois ele foi jogar para o meio, ele ganhou um espaço no meio de campo. Mas aí tem o Vampeta também, e quando a gente jogava, era sempre eu, Zé Elias e Flávio Conceição, que era o sucessor de Dunga, de Mauro Silva. E o César Sampaio? E o César Sampaio também. Amaral, outro lance que está no nosso momento flashback é o seu gol pelo Palmeiras, em que, depois de quase 20 anos, o Galvão teve que refazer a narração para você no Bem Amigos, porque ele não tinha narrado como se você tivesse feito gol. Eu vou colocar o lance, depois você comenta, tá? Eu vou colocar a narração dele do gol. Por favor. Volta a imagem sem som, por favor. Volta a imagem sem som. Vamos lá. Aí a chance pro Palmeiras. A bola chegou. Alex Alves partiu pela direita. Amaral se enfiou pelo meio. Olha o Amaral. Chegou. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Foi um momento único, né? Aquele jogo de 1995 contra o Grêmio, né? Onde a gente perdeu de 5-0. Perdemos de 5-0 para o Grêmio lá e teve o jogo de volta. Primeiro lance, Jardel fez o gol. Falei, caramba, a vaca foi pro brejo agora. Falei, pessoal, vamos se condicionar agora porque não vai dar mais certo, né? Não vai dar mais certo porque fazer 5 gols é muito difícil. É mais fácil você entrar no jogo sabendo que você empatou 0-0 e as coisas podem acontecer de você fazer 2, 3, 4, 5. Mas você ter colocado aquilo na sua cabeça. Hoje eu vou ter que fazer 5 gols. É a mesma coisa que fazer uma prova. Pô, eu vou ter que tirar 10 hoje. Eu não posso tirar 9. É muito difícil. A pressão aumenta. E as coisas foram acontecendo. Eu fiz o gol, eu queria comemorar. Foi até engraçado que os caras falaram assim, não, Amaral, pega a bola e bota no meio de campo. Pô, o primeiro gol que eu fiz, meu, deixa eu comemorar, deixa eu virar, deixa eu dançar. Não, não. Quando chegar na tua casa, você pega a fita, né? Porque antigamente não tinha DVD, você comemora, né? Beleza. Aí eu cheguei em casa, né, com a minha família, né? Pô, parabéns pelo gol que você fez. Apesar de não ter conseguido a classificação, mas foi uma virada histórica que vai ficar gravado, né, na memória de todos palmeirenses. E vamos rever teu gol. E vem Alex Alves pela direita, passa para Paulo Isidoro, gol, toda a minha família em casa. Eu falei, caraca, o Galvão Bueno errou meu nome, meu. E o pior de tudo ainda, que o cara da súmula colocou o gol do Paulo Isidoro, não colocou o meu gol. Ele estava escutando a narração, eu acho, então. Aí eu fui no programa do Bem Amigos, né? Aí eu falei, pô, Galvão Bueno, depois de 20 anos eu encontrei o Galvão Bueno. Olha como pode, hein? 20 anos. Eu falei, pô, Galvão Bueno, você errou meu gol. Não, errei nada, tá maluco? Errou sim, dá uma olhada aí. Eu falei, será que eu tô quebrando? Realmente. Bem a imagem sem som. Aí o Galvão Bueno. E não foi só o Galvão Bueno, não. Eu fiz um gol contra o Vasco. Acho que o Luiz Alberto, acho que. Luiz Roberto também confundiu, falou que foi o Fabiano Heller. Olha só, meu. Eu não tenho sorte, não. Depois ele falou que foi o gol mesmo. 2 vezes, Amaral, os caras erraram. 2 vezes. E não era fácil fazer gol, não, né?